Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma edição do Live Bem Mais que um Minuto. Dessa vez não tão live assim, porque hoje meu entrevistado está diretamente de Paris. É o Dr. Luiz Henrique Medeiros. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Morfológicas, Neurociência Translacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também e pela Université de Paris, pós-doutorando no Hospital Europeu Georges Pompidou e no Centro de Pesquisa Cardiovascular de Paris. Não é pouca coisa, é muita. Tive até que ler a minha cópia, eu não ia decorar isso nunca. Mas, para além de tudo isso, o Dr. Luiz Henrique é um amigo querido, pelo qual eu tenho profundo respeito e admiração. Orgulho não só de sua família, mas da comunidade que o cerca. Por ele estar em Paris, do horário, e tem que estar na sala de frente, trabalho com dor, essa entrevista vai ser gravada. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo. Foi difícil, já. Olha, a gente está tendo isso para mais de uma semana, mas muito obrigado, porque você está falando comigo, está falando mais de um seguidores meus, e eu tenho certeza que o que você vai fazer para ajudar não só muita gente. Obrigado, viu? Nada, obrigado pelo convite. E acho que nesse momento, assim, estando lidando com toda essa pandemia, todos os dias, tudo que está acontecendo, principalmente vendo tudo que está acontecendo aqui na Europa e vendo que o Brasil ainda tem um tempinho antes de chegar no estado de desespero total que a gente está aqui na Europa, eu acho que é muito importante a gente poder, de todas as formas possíveis, levar informação para as pessoas e ajudar nesse momento difícil. Luiz, não, com certeza, exatamente. Eu acho que nesse período que a gente está vivendo, não só a medicina é muito importante, mas também os médicos se posicionarem, falarem e esclarecer. O tema dessa nossa conversa aqui é fake news barra dados científicos. Mas é só um tema, a gente vai falar sobre outras coisas aqui. Mas primeiro, Luiz, eu gostaria de te perguntar, não só como entrevistador, enfim, mas como amigo, como você está? Como é que você está no meio de tudo isso? Foi assim, uma rotina muito difícil, assim, nas últimas 2 semanas, desde que começou o isolamento e as maiores medidas de precaução, tem, tem sido de fato um tempo muito mais difícil aqui na França e no mundo, assim, na Europa como um todo, né? É, a gente veio vendo no último mês, nos últimos 2 meses, talvez, tudo o que vinha acontecendo, aparecendo alguns casos isolados das pessoas que viajavam, algumas pessoas dando muita importância, algumas pessoas dando importância nenhuma, assim, para o que estava acontecendo. Eu acho que mesmo aqui na Europa teve um atraso muito grande das autoridades de tomarem para si a responsabilidade nisso, assim, como quem trabalha todo dia dentro de um hospital já estavam há muito mais tempo, muito antes dessa coisa do confinamento, já estavam falando, vendo quem podia trabalhar de casa, já estavam. A gente ia almoçar no hospital e os funcionários que ficavam servindo a comida, então tinha contato com muita gente. Já estavam usando máscara, já estava tendo uma preparação de alguns hospitais específicos para ter unidades específicas para isolar os pacientes que estavam chegando com coronavírus. Então, isso já vinha um pouco na ordem do dia da comunidade científica. E aí veio a quarentena, que acaba sendo uma solução e um problema que se cria ao mesmo tempo, porque assim, é um problema não só econômico, mas é um problema social, psicológico. Eu até brinco às vezes assim, apesar de ter apesar das pessoas da área da saúde, dos médicos, dos pesquisadores, dos enfermeiros, estarem trabalhando, estarem saindo de casa, estarem imersos assim nesse problema de uma forma, também para o nosso psicológico é uma coisa boa em comparação com as outras pessoas da quarentena que ficam nessa coisa de não sair de casa, especialmente na França, especialmente aqui em Paris, onde os apartamentos são muito pequenos, o espaço é muito restrito. Então, assim, muita gente mora em apartamentos de 15, 20 metros quadrados. Então, imagina você não poder sair, ficar vivendo sua vida toda durante semanas e semanas em 20 metros quadrados. Tem toda uma questão psicológica por trás disso também muito importante para as pessoas.
É. Ô, Luiz, você falou da importância da comunidade científica e você falou também, você tocou num ponto de que houve, ao seu ver e ao ver de todo o mundo, de todo o globo, fez um descrédito acentuado da tamanha proporção que isso poderia causar. Aqui no nosso país, o presidente da República tinha dito que era uma gripezinha, o prefeito de Milão também minimizou muito o caso. A gente sabe que é muito difícil, porque tem realmente uma questão econômica, questão de empregabilidade, é uma questão que envolve toda a sociedade, não só a parte médica. Mas eu costumo dizer aqui, eu até fiz um vídeo aqui para as minhas redes, que não tem como você trabalhar se você não tiver saúde, não tem como você conviver se você não tiver saúde. Então, assim, para além de todos os riscos e de todos os grandes problemas financeiros que isso tudo vai ocasionar, mas eu acho que salvar vidas e colocar a vida, preconizar as vidas é o mais importante, porque sem saúde a gente não faz nada, né? E eu gostaria de saber de você se você percebeu que a França também teve um pouco de retardo, um pouco de atraso em dar seriedade para esse fato. Teve, acho que todo mundo, não sei se foi uma falta, um atraso em dar, acho que não é só um atraso em dar seriedade, é um pouco mais complexo do que isso. Acho que é mais um atraso em tomar medidas agressivas quanto a isso. E aí entra todo esse fato de vivermos numa democracia, assim, né? É muito fácil na China, que é uma ditadura, o governo dizer parou tudo, acabou tudo, todo mundo não vai fazer nada. Num país democrático, isso é uma posição muito mais delicada, que envolve, assim, aqui a França é um país com muitas proteções sociais, com muitas, assim, todo mundo não tá tendo igual no Brasil essa coisa da medida provisória que eu vi hoje de cortar em 70% o salário das pessoas. Não, todo mundo tá trabalhando de casa, e o governo está ajudando as empresas a pagarem o salário dos seus funcionários. Na França não teve demissão em massa, assim. Também vi notícia dos Estados Unidos já tiveram mais de 6 milhões de desempregados só nessa semana, assim, não tem isso aqui na França. Isso não está acontecendo, não tem desemprego em massa. Uhum. Tem, assim, aí tudo depende muito de setor para setor, de empresa para empresa. Cada caso é um caso. Tem sim pessoas que tiveram, por exemplo, seus salários reduzidos, mas ninguém foi mandado embora porque uma empresa fechou por causa da pandemia. Porque mesmo empresas que tiveram que fechar por causa da pandemia estão tendo um suporte muito grande do governo para pagar os salários. Eles já tinham algumas coisas, alguns mecanismos de proteção social nesse sentido. Então, por exemplo, coisa que fizeram muito é o que eles chamam de chômage partiel, que em português significa desemprego parcial. Então, é assim, se uma empresa reduz a jornada de trabalho dos funcionários em 50% para não mandar esses funcionários embora, a empresa paga 50% do salário desses funcionários e o governo paga os outros 50% do salário até um limite de 3 salários mínimos. Lembrando que na França, um salário mínimo é 1.500 euros. Então, não é pouco dinheiro. Sim, é bastante. Luiz, esses avanços, esses avanços, retardar, né? A população vem um pouco para a história, né, para a cidade da França, com redes sociais, né, revolução. Acho que ela é muito garantista nesse sentido, né? Aqui realmente a gente está passando por umas medidas provisórias um pouco estranhas. Há 6 dias atrás, Luiz, eu vi uma notícia dizendo que a França, que os hospitais de Paris ficaram à beira de um colapso. E a França decidiu estender a quarentena por mais 2 semanas. Isso é verdade? Você pode contar um pouco para mim sobre isso? Sim, a situação continua sendo crítica, assim. O hospital está cheio, todos os hospitais estão trabalhando na sua capacidade praticamente máxima, eu vi, por exemplo, aqui no hospital, no Jorge Pompidou, cerca de 75% dos pacientes internados são internados por causa do coronavírus. 75? Sim, 75% dos pacientes internados no hospital É muita coisa. são por causa do coronavírus. Assim, o hospital está mantendo só as outras atividades estritamente essenciais. É assim, só quem está sendo atendido no hospital sem ser coronavírus são pacientes com câncer,
são acidentes, ou é um paciente que infartou, que teve um AVC, que de fato não pode ir para casa e ficar em casa. E aí estão fazendo tem todo um sistema de áreas diferentes do hospital sendo usados para coisas diferentes. Mas teve toda uma mudança na rotina do hospital, que vários setores normais de internação foram transformados em pequenos CTIs para tratar dos pacientes mais graves, para tentar deixar os pacientes mais graves isolados dos pacientes menos graves, até para proteger os profissionais da saúde também, porque a gente sabe que todos os procedimentos invasivos que a gente tem que fazer nesses pacientes mais graves são vetores de disseminação do vírus. Então, é melhor poder, sempre que possível, manter a menor quantidade de pessoas possível em contato com esses pacientes. Então, assim, os turnos são mais restritos, o número de pessoas que têm acesso a cada área do hospital é mais restrito. Cada um só tem que tentar ficar na sua área, onde você é essencialmente necessário, para evitar essa contaminação maior das áreas que estão com os pacientes mais graves, com os pacientes entubados, com os pacientes em ventilação mecânica, etc. Agora, Luiz, eu estava falando, né, que a França teve há 2 semanas atrás esse epicentro da doença. A França não, Paris, né, que é onde você vive, teve esse epicentro da doença e também acabei de falar que estendeu, né, estendeu-se a quarentena por mais de 2 semanas. Você está me dizendo agora que os hospitais realmente estão super colapsados, né? Que só pacientes muito graves que não tenham corona estão sendo atendidos. Mas na contramão disso tudo, né, a gente está falando de uma coisa ruim, né? Que são hospitais cheios, colapsados, Paris como epicentro da doença. Mas na contramão disso tudo, eu também vi uma notícia de que partiu de Paris o primeiro TGV com doentes da Covid-19, né? Que é um transporte, enfim, é um tipo de transporte seguro com 24 mil doentes, e o objetivo é evitar a sobrelotação de hospitais. Explica para a gente, como se você estivesse explicando para uma criança, o que é TGV, que raio disso, foi para onde esse trem, Então, como é que é isso? Explica um pouco disso. Desde o final de semana passado estão fazendo isso. Então, a ideia é que as regiões mais afetadas são na França, né, os epicentros na França, são a região de Île-de-France, que é tipo Paris e sua região metropolitana, e a região da Alsácia, que é perto da fronteira com a Alemanha. São as duas regiões mais atingidas pelo coronavírus atualmente na França. E aí a ideia é que essas regiões estão muito cheias de casos, e as outras regiões da França têm bem menos casos, os hospitais estão menos cheios, está tudo muito mais tranquilo. Por exemplo, tem um amigo e a esposa que são médicos que moram numa cidade a 3 horas de trem de Paris, e na cidade deles quase não tem caso, o hospital está funcionando normalmente, ela que é médica continua atendendo normalmente no hospital, a rotina dela não foi tão mudada assim ainda. Assim, óbvio que tiveram mudanças e adaptações, mas assim, ainda não está numa situação de saturação completa. Então, o que fizeram para conseguir desafogar essas regiões é usar os trens de alta velocidade, que são então, o TGV é o trem de alta velocidade. É usar os TGV dos trens de alta velocidade para transportar os pacientes das regiões mais afetadas para as regiões menos afetadas, onde tem disponibilidade de leito. Para não acontecer o que está acontecendo na Itália agora, que é escolher quem vai viver e quem vai morrer. Assim, desde a semana passada, na Itália, os pacientes com mais de 80 anos que precisassem ser entubados não estavam sendo entubados, porque não tinha respirador. Então, eles diziam assim, essas pessoas são mais velhas, nas pessoas com mais de 80 anos a mortalidade chega a 40%, então a gente vai deixar essas pessoas morrerem, porque a gente não tem como atender elas, não tem o que fazer para elas. E é por isso que os números de mortes na Itália estão muito superiores aos números de mortes nos outros lugares do mundo. É porque aquele gráfico super famoso, todo mundo está vendo do jornal todo dia de achatar a curva, não aconteceu aquilo na Itália. Passou e muito a capacidade máxima do sistema de saúde deles, mesmo num lugar uma região super rica como Milão, que tem um sistema de saúde bom e bem estabelecido, e deixa de ter equipamento, assim, não é uma conta fácil. Acaba que não tem leito no hospital, não tem um respirador, porque esses pacientes graves, eles também muitas vezes ficam muito tempo graves antes de sair do hospital. A média de um paciente grave que se recupera é que ele vai ficar de 2 a 3 semanas internado. Então, não é para ontem que essa pessoa que internou grave vai sair para poder internar outra pessoa grave no lugar. Por isso que é tão importante, é tão importante essa questão de não deixar
a curva passar a saturação do sistema de saúde e que às vezes acho que as pessoas não têm tanta noção quando as pessoas falam sobre achatar a curva, é porque se o seu sistema de saúde pode atender 1.000 pessoas por dia e todo dia tem 2.000 pessoas ficando doentes, vai chegar uma hora que não vai ter como atender essas pessoas mais. As pessoas simplesmente vão morrer porque não vão ter atendimento, não porque a doença mata muito. E sim porque elas não vão conseguir chegar ao acesso, porque não vai ter remédio, porque não vai ter leito no hospital, porque não vai ter médico suficiente para atender, não vai ter enfermeira suficiente para atender, não vai ter respirador para colocar tanta gente em ventilação mecânica. Luiz, confesso que essa informação que você me deu sobre Milão, de você escolher a vida, né? A gente sabe tecnicamente que isso é muito chocante. A gente sabe que é um tipo de protocolo quase que de guerra, né? Você escolher quem tem maior probabilidade de continuar vivendo, continuar produzindo, mas é difícil, né? Saber que isso se torna uma realidade. Imagino que deve ser muito difícil também para um médico poder fazer essa escolha. Esse tipo de escolha, Luiz, ele perpassa por uma junta médica, uma escolha pensada ou está muito automatizado? Isso tem algum tipo de, não sei, pergunta para a família? Eu estou te perguntando porque, assim, eu sei que é da natureza médica ter um tipo de frieza, até mesmo para poder tomar decisões mais racionais. Mas essas atitudes assim de você ter que decidir pela vida, é pensado? É uma junta? É um tipo de colegiado? Como é que se dá isso? Não tem, assim, cada país está decidindo o seu protocolo. Então, assim, não tem, porque é o que você falou, é uma situação de guerra, uma situação onde ninguém quer chegar. Então, todo mundo, assim, vamos dizer assim, evita pensar nisso. Então, por exemplo, na Itália foi uma recomendação decidida pelo Ministério da Saúde, que essas pessoas, que são as pessoas que têm menos chance de sobreviver, são as primeiras que a gente vai diminuir o tratamento. A gente vai tentar manter o tratamento para as pessoas que têm mais chance de serem curadas. Não é porque a pessoa viveu mais ou viveu menos. Existe toda uma discussão ética por trás disso. Assim, vários pesquisadores da área da bioética vêm falando sobre isso. Teoricamente, a preferência de das pessoas mais jovens, porque elas viveram menos, elas tiveram menos oportunidades ao longo da sua vida. Mas tem também um fator bem prático do ponto de vista médico, que o ideal é você, se você tem recursos limitados, é você usar a maior parte dos seus recursos na estratégia que tem o maior sucesso. Isso vale para qualquer coisa, por isso que se faz campanha de vacinação, porque a vacina acaba sendo uma estratégia barata para evitar que pessoas vão para o hospital doentes. Então, é simplesmente usar os recursos É uma medida profilática, uma medida preventiva. de forma custo-efetiva. Então, o mais custo-efetivo nessa situação de guerra é você tratar as pessoas que têm mais chances de serem salvas do que aquelas pessoas que têm menos chance de serem curadas da doença. E a ideia é justamente evitar que os médicos que estão na linha de frente, literalmente lidando com esses pacientes, você tenham que tomar qualquer decisão. Por exemplo, em Nova York já fizeram isso. São as direções dos hospitais que manejam os pacientes. Uma vez que um médico viu um paciente, esse paciente precisa de um respirador, isso vai para o sistema centralizado do hospital e vão dizer para onde o paciente vai. E é uma pessoa que não tem contato nenhum com nenhum paciente que toma a decisão de se tem um leito, se não tem um leito, qual é a prioridade dos pacientes que foram pedidos leitos, qual é a prioridade dos pacientes que foram pedidos respiradores. Para elas, e não é para eles decidirem da cabeça de, eu gosto desse nome aqui, vou escolher essa pessoa. Não. É simplesmente para garantir. Do Unite, fala mesmo, não é? É justamente para garantir que todas essas regras vão ser utilizadas de uma maneira imparcial por alguém que tem acesso aos dados dos pacientes, mas que não viu o paciente, que não viu a família, que não passou por nada daquilo. É quase que uma escolha randômica, né? Uma escolha quase que por computador, enfim, para ficar uma coisa mais justa. Mas é uma escolha ponderada, assim, tem o que se sabe que é assim, conforme está chegando nesse limite, os países estão definindo os seus critérios baseados nos princípios éticos e nos princípios médicos
de saúde pública, para um sistema de saúde, porque não é uma coisa pontual, é uma coisa que quando chega para todo o Luiz, sistema. entendi. Luiz, a gente está, enfim, a gente está falando de protocolos e de medidas. Você falou de vacina, que é uma medida profilática, uma medida preventiva. Eu queria saber se, de fato, tá tentando trazer um pouco de esperança, tentando dar um pouquinho de respiro, esse remédio contra a malária e como é que remédio, um estudo, ele é realmente eficaz ou é a última medida só para quem está mesmo lá no CTI e não tem mais jeito? E eu gostaria também de te perguntar sobre a automedicação. A gente tem visto aqui no Brasil, tem um remédio que eu acho, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, ele é um imunossupressor, se eu não me engano. E daí tem gente comprando à torta e à direita para se automedicar. Gostaria que você falasse um pouco desse remédio contra a, a malária, da sua eficácia, desses imunossupressores que as pessoas estão fazendo estoque em casa, e se tem alguma luz no fim do túnel hoje. Se você, enfim, você que está em Paris, você que tem acesso a pesquisa, estudo, tem alguma luz no túnel para a gente? Então, esse medicamento é o mesmo, na verdade, é o mesmo medicamento, é a hidroxicloroquina, que é um medicamento que foi descoberto, É o mesmo medicamento. Tá. mas que é um imunomodulador, que a gente chama. Então, é um paciente usado por pessoas que têm doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, porque ele justamente porque faz essa modulação da resposta imune e previne a resposta imune excessiva que os pacientes com doenças autoimunes têm. Então, a hidroxicloroquina, tudo começou com 2 artigos, um na China e um de um grupo aqui da França, do sul da França, de Marseille, que sugeriam que os pacientes que tomavam hidroxicloroquina tinham uma redução mais rápida dos níveis do vírus. Então, assim, esses pacientes, o organismo desses pacientes estava livre do vírus mais rápido do que os pacientes, do que a curva esperada. Mas foram estudos que tiveram vários problemas metodológicos, tem uma questão do tamanho das amostras analisadas também. É por isso que é muito, assim, muito importante até a importância assim, da maturidade dos meios de imprensa na hora de divulgar essas pesquisas científicas e ao invés de estar divulgando essa do estudo, tentar entrevistar pessoas da área, pessoas que conheçam e trazer uma opinião embasada para evitar isso acontecer no Brasil, de todo mundo sair correndo para ir na farmácia comprar hidroxicloroquina. Primeiro, porque nenhum dos 2 estudos usou a cloroquina para prevenir a infecção pelo coronavírus. Era para tratar pacientes que já estavam infectados e comprovadamente infectados. Segundo, todos os pacientes receberam esse tratamento no hospital, porque é um tratamento que tem altos efeitos colaterais e um alto potencial de toxicidade cardíaca nos pacientes. Então, ele pode dar alterações no ritmo elétrico do coração e levar a problemas que tem que fazer você interromper o tratamento. Segundo ponto. Então, primeiro tem esses 2 pontos. Não foi um tratamento profilático. E não era um tratamento para ser feito em casa. Eles não deram, nos 2 estudos que analisaram isso, não foi o médico que deu uma receita, falou que vai lá na farmácia, compra cloroquina e toma em casa. Não. Os pacientes foram acompanhados no hospital, monitorizados, e como deve ser feito para esses tratamentos com altas doses desses remédios. Mas, para além disso, foram estudos que mostraram uma talvez promissora resposta, mas que não podiam bater o martelo e dizer, olha, isso aqui funcionou. Então, faltava uma análise por um tempo maior, um número maior de pacientes, assim, não foram um teste, como a gente chama, duplo cegos e randomizados. Então, o ideal no meio médico para você usar um novo remédio é você fazer um ensaio clínico duplo cego randomizado. Por que você diz que é duplo cego e randomizado? Você pega o seu pool de pacientes que você vai tratar e aí você escolhe aleatoriamente quem vai ser tratado com cada um dos tratamentos. Você não pode você escolher para você ter uma distribuição sem nenhum viés dos seus pacientes. Então, você randomiza os pacientes e duplo cego, porque quem avalia a resposta não pode saber quem é tratado e quem é o controle, porque sempre tem fatores não objetivos da resposta. Assim, o quanto que o paciente diz que está com falta de ar. Se eu perguntar para o paciente 10 vezes se ele está com falta de ar, ele vai dizer que está com falta de ar. Entendi. Já está sugestionado, né? Você fica, exatamente. Se eu sei quem é o controle, quem é o tratado,
e eu quero que o meu tratamento dê certo. E o paciente que está tratado diz, não, eu estou com muita falta de ar ainda. Eu pergunto, mas está mesmo com falta de ar? Tem certeza? Não melhorou nem um pouquinhozinho? E aí você gera um viés na sua pesquisa. Mas, por exemplo, o estudo aqui da França não foi um estudo randomizado. Todos os pacientes que foram analisados receberam cloroquina. Então, você não tem como saber se características particulares da doença em cada uma dessas pessoas mudaria a resposta dela. Você não tem o mesmo controle. Você não teve um grupo Então, o que você está que não querendo sabe dizer se aquela resposta. É que não é algo 100% comprovado, porque a forma como ele foi testado não foi uma forma excelente. Sim. Mas, para quem está lá no CTI, enfim, entre a vida e a morte, é uma opção. Exato, tanto que é isso. Assim, a recomendação atual da OMS, do maior órgão de saúde do mundo nesse momento de pandemia, é que não é para dar hidroxicloroquina em primeiro caso para nenhum paciente. Assim, não é para as pessoas irem comprar e tomarem, mas a orientação para os próprios médicos é que não é para fazer hidroxicloroquina para todo mundo. Tem também vários outros medicamentos sendo testados, alguns antivirais que são usados para o tratamento do HIV, alguns imunossupressores para diminuir a resposta imunitária dos pacientes. Então, por exemplo, aqui em Paris estão tendo dois grandes testes clínicos recrutando os pacientes com coronavírus em estado grave para testar essas terapias. Um é para essa terapia que diminui a imunidade, que é um anticorpo anti-L6, e o outro, que é um grande estudo europeu, o estudo Discovery, que é um estudo com 5 braços, que a gente chama, tem 5 grupos. Então, tem um grupo recebendo cloroquina, tem um grupo controle, que não vai receber tratamento nenhum, a gente chama de Standard of Care na medicina, mas no caso, para o coronavírus, Standard of Care nada, porque não tem nenhum tratamento. Um grupo recebendo cloroquina e outros 3 grupos recebendo cada uma combinação de medicamentos antivirais para ver se eles têm efeito contra o coronavírus. Mas isso tudo para pacientes em estado grave, porque outros estudos também já mostraram nas últimas semanas, mostraram que, primeiro, quase 80% das pessoas contaminadas são assintomáticas. Então, na verdade, a maioria das pessoas infectadas não desenvolve nenhum sintoma, é igual uma gripe. A gripe, a gente sabe que mesmo quem não fica gripado, às vezes pegou o vírus e desenvolveu imunidade simplesmente antes que você tivesse sintomas. Então, parece que pelas estimativas e pelos modelos matemáticos, entre 70% e 80% dos casos são assintomáticos. Tá. E aí temos 20% dos casos que são sintomáticos. Desses 20% sintomáticos, outros 80% só tem sintomas leves e que a gente chama de autolimitados, porque com o tempo passa. A pessoa vai ter uma gripe forte, pode sentir falta de ar, pode ter, hoje em dia já sabe que são sintomas muito comuns, que é perda do olfato e perda do paladar. São sintomas muito, muito característicos. Vai ter um resfriado meio estranho, porque a pessoa tem principalmente a tosse seca. Não é muito comum ter a tosse produtiva, com catarro, como quando está resfriado. Febre alta e falta de ar. 80% das pessoas vão ter isso assim, de uma maneira limitada. E 20% mais ou menos das pessoas vão desenvolver formas mais graves da doença. Vão esses 20% das pessoas precisar ser hospitalizadas, parte desses 20% vão precisar de terapia intensiva, vão precisar ser sedados, entubados e todo esse grande tratamento. Então, todos esses testes clínicos que estão sendo feitos atualmente com essas drogas são voltados para esse último pedacinho de nada da população, dos 20% dos casos sintomáticos, que são casos graves. Entendi. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha no computador, não é isso? Né? Nesse hospital aí em Paris. Você está da telemedicina, você está para o hospital, como está a sua rotina enquanto médico aí em Paris? Então, na verdade, aqui tem muita gente fazendo telemedicina. Mas, assim, eu, na verdade, trabalho como pesquisador aqui. Então, eu normalmente não tenho contato direto com os pacientes. E é isso que está se preconizando que continue acontecendo, no âmbito hospitalar daqui. Então,
eu trabalho no centro de investigação, no SIC, que a gente chama, que é o Centro de Investigação Clínica, onde a gente está avaliando, onde a gente faz toda a vigilância dos pacientes que estão internados e que têm alta, para a grande coorte francesa do coronavírus, o French Covid. E a gente está fazendo esses dois estudos clínicos, o Core Immuno e o Discovery, para avaliar os tratamentos. E o que tá se preconizando é justamente isso, é que todo mundo que não precisa não tenha, de fato, contato com os pacientes. Então, no trabalhando, tem vários médicos, vários residentes, vários internos, vários professores, que não é, de fato, para a gente ter contato direto, face a face com os pacientes, porque isso é só arriscar a gente se contaminar e a gente fica num ambiente com várias pessoas, então mesmo tomando as medidas corretas de precaução, mesmo estando todo mundo sempre a 1 metro de distância um do outro, sempre lavando as mãos, sempre de máscara, a gente vai contaminar o ambiente se a gente ficar doente. Então, hoje tem sentido muito, muito esse cuidado, e ainda tem sido ao menos possível aqui na França, de não deslocar os médicos da sua função primária. Então, assim, Perfeito. Os médicos que são clínicos gerais continuam trabalhando como clínicos gerais. Quem trabalha no CTI é quem normalmente trabalhava no CTI. Quem está trabalhando, assim, tiveram alguns pequenos deslocamentos, porque, assim, por exemplo, como é uma doença do aparelho respiratório, os pneumologistas todos que podiam ser redirecionados para atender esse paciente foram redirecionados porque é a especialidade deles. Todos os médicos de terapia intensiva que puderam foram direcionados para isso porque é a especialidade deles. Mas os médicos que são pesquisadores clínicos, os médicos que são, por exemplo, oncologistas ou oftalmologistas, não estão sendo ainda redirecionados para outras funções quando não necessário. Entendi. Justamente essa ideia de preservar isso, porque pode acontecer que no momento precise, caso isso não seja controlado. Luiz, para além de médico, você também é cientista, né? Enfim, se você é pesquisador, eu posso chamar também de cientista. Acho que a gente nunca, penso eu, que a gente nunca precisou tanto valorizar a ciência, valorizar a área da pesquisa, dos estudos, né? Enfim, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Já falamos aqui uma boa meia hora. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você nos aula, então acho eu que devo estar nos seus planos para ser um dia professor, então que seja, porque você nos deu uma aula, explicou muito bem, muito claro, e eu te agradeço muito. Agora eu queria falar comigo, queria muitas bênçãos na sua igreja, se cuide, e muito obrigado, porque eu, sinceramente, eu entendo que a medicina, agora você vai entender um pouco o que eu vou falar, não é uma profissão, é um sacerdócio, né? Você fez muitas renúncias, acho que todos os médicos fazem muitas renúncias, e é um verdadeiro sacerdócio. Agora, por fim, uma última dúvida. E essa barba? Não tem que tirar barba? A barba não é agente transmissor? Como é que é isso? Todo mundo aqui no Brasil tirando barba. Não, então, a questão de tirar a barba não é pela transmissão ou por nada. É porque a barba impede a vedação correta das máscaras para quem está tendo contato direto com o paciente. Principalmente o tipo de máscara que tem no Brasil. Porque o tipo de máscara que tem no Brasil, a máscara mais específica, a N95 que a gente chama, é uma máscara pequena que pega aqui assim. Exato, é uma máscara parecida com essa. Aqui, as máscaras que a gente tem desse tipo, que é FFP2, que chama aqui na França, são as máscaras grandes que pegam o rosto todo. Então, ninguém precisou tirar a barba, ninguém precisou fazer nada. Tá todo mundo tirando barba aqui, você não tá entendendo. Tá todo mundo desbarbado aqui no Brasil. Aqui na França, todo mundo tá podendo ficar de barba. Amigo, querido, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. Se proteja, se cuide, tá? E muito obrigado mesmo. Obrigado. E todo mundo se cuide aí no Brasil também.